Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Professora Mariana Burato por aqui. Vocês sempre me perguntam, né? Mário, o que que eu vejo quando eu entro numa obra, né? Principalmente se eu não estou acompanhando ela do início. Então eu vou fazer aqui, é uma obra que já está em andamento. Eu tô acompanhando ela, mas eu vou fazer de um jeito que eu não esteja, eu vou fazer de uma forma como se eu não estivesse acompanhando para vocês, tá? Para que vocês possam entender. Então eu vou virar aqui a minha câmera e aí vocês vão ouvir o som da minha voz. Eu tô num dia aqui em que é uma obra de condomínio fechado, não tá tendo feriado na cidade, então não tem expediente, o pessoal não tem expediente de obra, mas eu tenho autorização para entrar, então eu vim produzir esse vídeo para vocês, tá? Porque quando tem obra, gente, é o som da obra, é o som da obra, é o som, aquela música ali que o pessoal coloca no radinho também para tocar, então para não atrapalhar eles, eu prefiro fazer em um dia que eles não estejam, e esse dia é hoje. Então eu vou virar minha câmera aqui para que vocês possam compreender. Eu tô sem o capacete que eu deixei no carro, mas quando a gente chega no primeiro momento em que a gente não conhece o capacete na mão aqui, entrando na obra, para entender o rolê, para entender o que está acontecendo. Aqui então, deixa eu virar agora. Então é uma obra, ó, é uma residência, eu tô aqui no canteiro, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo de investigação mesmo, tá? Então eu tô entrando aqui, ó, peraí, vou vir aqui de onde está o meu carro, né? Tô conseguindo ver a obra, então o que eu consigo perceber? Tem os projetos ali, tem um canteiro metálico, né? Tem a betoneira, que está virada, tá errado. Aqui essa betoneira devia estar virada para o piso, ó. Por quê? Porque tá com massa aqui dentro. A gente já começa ó, a pensar, tá? Aqui é uma obra que eu tenho lote de apoio, então eu tenho os blocos cerâmicos aqui, parcialmente cobertos. Tenho as escoras, uma parte da escora metálica, um pouco de resíduo aqui, duas treliças que sobraram. E aí, se sobraram, a gente precisa ver o porquê sobrou. Ali é agregado, né? A gente já sabe que é areia e pedrisco ali sendo guardados. E ali no fundo a gente tem do lado esquerdo madeira que sobrou. E um pouquinho lá no fundo de resíduo também, de resíduo de construção, tá? E aí a gente parte, beleza. Ali a gente percebe que pode ter havido uma limpeza e depois gerou resíduo. Obra gera muito resíduo, tá, gente? Sempre gera resíduo. Então, a gente vem aqui, eu vejo que, opa, estão fazendo a forma da laje, tá? Então, forma de ou é viga ou é alvenaria estrutural, nesse caso é alvenaria estrutural. A gente já estudou o projeto antes, tá? Ah, Mário, não tem projeto, tá bom. Então, quando tá nessa posição, o que eu tenho aqui que dá para visualizar? Alvenaria feita, forma, então essa forma ou ela é de viga ou ela é de laje, tá bom? E como eu tenho escora, com certeza é laje. Então aqui eu tô num processo de concreto de vigas e lajes, provavelmente vai ser concretado. Pode ser o seguinte, o cliente entra em contato com você para você fazer uma vistoria antes da concretagem, né? Então aí você já sabe, vai ter concreto, então eu vou lá vistoriar. O que a gente vistoria? Não é só verificar o que importa para nós enquanto engenheiros, tá? Importa saber se o que está executado está conforme o projeto. É isso, para garantir a estabilidade da edificação. É isso. Só que a gente tem um outro olhar, né, gente? Por exemplo, já vi a betoneira ali. Pô, hoje é sexta-feira. Vai ficar 3 dias aqui. Se chover os 3 dias, segunda-feira é acúmulo de água. Não pode, entendeu? Então a gente vai observando outras coisas. Pois bem, vamos voltar aqui para nossa aula prática. Ó, então, o que eu consigo ver, o paliteiro, que a gente chama, aqui então o cliente está usando escora metálica, não é escora de madeira, né? E ele escorou aqui a cada 80 centímetros, mais ou menos. Mari, como que você sabe? Ah, gente, isso aqui é com o tempo a gente vai aprendendo, tá? Ou senão depois a gente pega uma trena e confere. Por exemplo, esse aqui já tem maior, esse aqui acho que tá com uns 80 e aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho uns 60, mais ou menos, tá? Vai variando mesmo conforme a
a laje, não tem problemas as escoras que a gente tem. Aqui a gente consegue perceber as formas, né? Então aqui eu tenho viga passando, e como a gente já estudou o projeto antes, né? A gente já sabe que esse aqui é uma forma de viga. E ali eu tenho também vigas passando, tá? Aqui onde vocês estão visualizando. A minha laje é pré-moldada, treliçada, por que treliçada? Porque eu já vi ali que tem treliça, certo? E o enchimento é com isopor. Poderia ser de lajota, cerâmica. Qual que é a diferença entre um e outro? Isopor ajuda na acústica e na térmica também. Ele é mais leve, então ele deixa a estrutura mais leve, tá? E geralmente é mais barato, em torno de 20 a 30%. Algumas empresas de laje fornecem pelo mesmo preço, isso é uma questão de negociação e saber como que a empresa de laje vai trabalhar. E a lajota cerâmica é o que a gente mais usa, né? É o primeiro enchimento que a gente usa na história, se a gente pegar na história do processo construtivo, tá bom? Então, pode usar a lajota ou isopor, aqui o EPS, isopor ou EPS, né? EPS é o nome que a gente mais utiliza, ou isopor, vulgo, aqui na obra. Então aqui, ó, perceba que eu já entrei, eu fui falando com vocês, já fui entrando, quase derrubei aqui o andaime, que está atrás de mim, deixa eu voltar aqui. Então eu tô entrando aqui na minha obra, ó, percebam aqui que tá super, eu consigo visualizar que tá bem amarrado, tá, ó. Eles usaram não o arame torcido, usou o arame liso, o arame 12 aqui, tá? Alguns pedreiros gostam de usar o arame 12, porque ele é mais reforçado mesmo, principalmente para laje, porque o que que acontece, gente? E aí eu vou voltando, né? Quando a gente concreta, principalmente a laje, o que que pode acontecer? O concreto, ele é bombeado, né? Então a gente não vai fazer aqui, é concreto de concreteira, então ele vem com a bomba. Quando ele vem com a bomba, ele vem com uma força, certo? A gente tem que garantir que aquela forma, ela segure aquela força, né? E aquele concreto, ele não sai. Então, para ela segurar, a gente tem que fazer as amarrações, tem que fazer ali esse fechamento e tomar muito cuidado com isso, né? Ai, me falhou o nome agora, mas é essa amarração mesmo. E alguns pedreiros usam o arame 12, que é quanto menor a bitola, maior a grossura, tá? Quanto menor o número, maior a bitola. Então, se eu pego um arame 18, ele é mais fino do que o arame 12, tá? Enfim, e aqui a gente consegue perceber isso. Vamos voltar aqui para nossa aula. Ó, então, consigo as escoras aqui, elas vão, então, variando de 80 a 1 metro, mais ou menos. Consigo perceber a minha viga, deixa eu virar aqui o meu ângulo. Aqui eu tenho, ó, uma obra que está limpa, tá? Então, a gente tem ali uma coisa ou outra, né? Mas, ó, é uma obra que tá limpa, tá organizada, né? Então, assim, a gente tem que prezar por isso também. Aqui, a bancada que o pessoal usa, né, para ter o projeto, como eles não estão, tem até um projeto perdido aqui. Vamos ver qual projeto que é esse. Vamos ver. É o projeto de laje, ó, inclusive. Tá vendo? Inclusive, é o projeto de laje, ó. A forma do pavimento terra, tá vendo? Então, eles já deixaram aqui, ah, que maravilha, ó. E depois a gente tem um segundo nível ali, certo? Ó, o sentido. E aí, depois a gente vai verificar, né, o sentido. Então, a gente pode perceber que é o mesmo sentido. Então, aqui eu tenho o sentido na horizontal, ó. Eu olho ali, o sentido da minha treliça é esse, né? Não tenho problema. Aqui a gente visualiza que é um pé direito duplo, né? Aqui eu não tenho, que é essa área aqui, ó. A gente vai estar visualizando. Então, esse projeto, ele segue a laje no mesmo sentido, com exceção desse pedacinho aqui. Opa! Com exceção desse pedacinho aqui, que logo a gente vai ver também, tá? Então, a gente percebe isso, ó, que tá super presinho e tudo mais. Deixa eu passar, ó. Gente, é por isso que o funcionário de obra, ó, se aposenta cedo. Você imagina ficar abaixando todo dia o labor do cara é esse? Entendeu? Então, peraí. Ó, passei aqui, tô vindo no corredor... Maravilha, tô observando, ó, é o sentido da laje, tá? Naquele sentido mesmo. Eu consigo perceber que, ó, a obra tá limpa, né? A gente tem uns pedaços de isopor ali, tudo bem, às vezes o pessoal manda mais, não tem problema. Ó, eu tô com o escoramento, então você veja que o escoramento a gente sempre coloca aqui, ó, umas tábuas
de forma que elas segurem essas escoras, de forma que seja linear ali, né? Então, justamente para ela fazer essa proteção, né? Ela servir como base para o escoramento e também para fazer a proteção. Ó, então é o sentido. É aquela lajinha, eu acho que é essa lajinha aqui. Vou dar uma olhada no projeto depois a gente olha ali com mais carinho, com mais cuidado, né? Então a gente vem aqui, nananã, o que a gente vai ver, né? Ah, vou fazer laje, então tá tudo escorado? Ah, tá tudo escorado, ó, todos os quartos estão escorados, beleza. Claro que aqui a gente tá vendo também, né, os pontos de elétrica, ah, tem aqui, eu tenho os pontos de entrada aqui, lembrando que é alvenaria estrutural, então a alvenaria a gente sobe todos, ah, tô suada, lógico, tá calor, né, possível. Alvenaria estrutural, a gente sobe todos os sistemas junto com a alvenaria, sistema mais limpo, racionalizado que a gente tem. Tem outros também, mas para fazer na obra ali, sem ser industrializado, alvenaria estrutural, tá? Então, olha aqui, quando eu entrei no ambiente, opa, tenho o ponto ali de ligar. Tem que prestar atenção nisso, gente, porque às vezes a gente pega umas coisas da pessoa que fez, sabe, rebocou, ó, aí eu vou contar um erro de obra que eu já presenciei isso, ambiente todo rebocado, não tinha um ponto elétrico, era alvenaria convencional. O que o cara tava fazendo? Depois ele tava tirando todo o reboco, né, ele vinha lá com a talhadeira e tudo, com ponteira e talhadeira, tirava, né, pra poder passar o conduíte, pra daí sim fazer a instalação e depois ele rebocava de novo, totalmente errado. Errado, não é equivocado não, é errado mesmo, tá? Errado. Enfim, aqui a gente tem, ó, uma área de luz, que essa área já tá prevista em projeto, ó, eu percebo as tábuas ali no perímetro de toda a laje, no perímetro externo da laje ali, tá bom? Percebo aqui uma espécie de contraventamento aqui nas janelas também, tá? Os pontos de elétrica, a gente vai visualizando e vai fazendo esse rolê todo, né? Toda essa vistoria. Agora eu tô pegando mais a parte do concreto, né? Então vai fazendo essa vistoria estrutural. Ai, Mário, tô com dúvida. E aí? Ah, olha uma coisa aqui legal de mostrar pra você. Ó, aqui tá tudo impermeabilizado no lado externo, tá? O cliente, que tipo de impermeabilização é essa? É uma impermeabilização com tinta pintura betuminosa, tá? Não é argamassa polimérica, é pintura betuminosa. Ela tem uma forma de trabalho, né, diferente. Ali, as duas são flexíveis, mas... Olha, de acordo com a nossa experiência, a pintura polimérica, a pintura asfáltica, ela tá dando menos trabalho do que a polimérica, tá? Porque aqui a pintura, eu passo, né, acho que são 2 ou 3 demãos, dependendo do material. Deixa eu ficar de frente pra vocês, né, pra vocês me verem meu rosto. Dependendo do material, 2 a 3 demãos, tá? E aí, você pode passar na mesma direção. A argamassa polimérica, o que acontece? Você tem que passar de sentidos diferentes. Então, se você passou a primeira demão na horizontal, a segunda você tem que passar na vertical e a terceira na horizontal. O que acontece? Por que as pessoas... Por que acontece esse erro, né? A pessoa fala assim, não, mas eu passei um impermeabilizante. Então, mas você passou da forma correta? É a mesma coisa quando a gente vai fazer um bolo. Se eu falar assim, olha, você tem que bater as claras em neve primeiro e depois incorporar essa clara na massa, não adianta você bater tudo junto porque vai dar ruim. Não é a mesma coisa. Você fez? Fez, mas não fez da forma como era para ser. Então, e a pintura asfáltica, ela não precisa disso. Então, você passa as 2 ou 3 demãos, pode passar no mesmo sentido que não tem problema. E aqui o cliente optou por isso. Consigo perceber que já tem uma pintura externa, ó, todas as paredes externas. E por quê? Porque logo mais a gente vai ver lá que o pessoal tá fazendo chapisco externo já também. Então, eu vou aqui, ó. Depois eu... Ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Ah, já vi, ó. Sentido da laje, conforme tá o projeto. Tava diferente daquela maioria ali, né? Aqui eu tenho uma outra visualização. Essa parte aqui, que é o muro de divisa, então não é um muro estrutural, então... Não precisa a gente fazer com alvenaria estrutural, com bloco estrutural, né?
Pois bem, então a gente dá essa visão geral, entra na obra, vê o que tá acontecendo. Ah, então eu sei que aqui vai acontecer a concretagem, a parede tá aqui, a elétrica tá feita, a hidráulica tá feita. Ah, tudo bom, legal. Agora, aí o que que eu faço? Eu subo, né? E eu vou procurar a escada aqui pra ver onde que ela está, pra poder fazer esse vídeo, pra poder completar pra vocês, né? Senão eu faço no dia da concretagem mesmo, né? E tem outros que eu gravei, eu vou postando aqui, tá? Mas esse primeiro momento é isso. Então a gente vai questionando, né? Outra coisa que a gente pode fazer, e desculpem se ficou enorme o vídeo aqui, gente. A gente vai questionando o mestre de obras. Tem que ter um responsável da coisa aqui, tá? E a gente vai questionando, como que você foi feito, como você fez e tal, né? Uma outra coisa legal da gente visualizar é isso aqui. Está protegido, tá vendo? Se o conduíte tem a proteção. Por quê? Se cair massa, entope o conduíte. Se entupir o conduíte, ferrou, porque como que a gente desentope o conduíte? Não desentope. Aí tem que quebrar a parede. É alvenaria estrutural, não pode quebrar. Aí a gente tem um outro problema que ocasiona, né? Porque não fechou o negócio ali, que era só botar um... Como que a gente faz? Bota um papelão ali, gente. Um saco de cimento ali. Não tem, sabe? Você fecha. Você só quer fechar ali. Bota como é que fala? Fita isolante. Dá um jeito. Aqui, ó, vocês estão vendo eu super habilidosa, né? Super habilidosa. Bom, gente. E aí tem a parte externa também. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu pausar aqui, deixa eu ir pra lá pra mostrar pra vocês. Olha que satisfação. Aqui no muro começou a chapiscar. Olha só. Então, o que que a gente tem? Ó, tinha impermeabilização. E isso aqui, gente, essa impermeabilização é obrigação, tá? Além de ser norma desse condomínio, ela é obrigação também, tá bom? Então, aqui eu tenho... Por que eu tenho isso aqui, Mari? Essa alvenaria estrutural, porque eu tenho essa tábua aqui no meio da coisa. Porque aqui é um canto. Aqui eu tenho um grout. Se eu tenho um grout, eu tenho que ter um ponto de inspeção, né? Eu tenho que inspecionar se aquele grout ocupou toda a altura, né, que ele precisava, né? Toda a altura da parede. Então a gente queria aqueles pontos de inspeção. Então é por isso que a gente vê na alvenaria estrutural essas tábuas, tá? De fechamento. E aqui a gente vê, ó, o pessoal já fez o chapisco, olha. Então, tá bem limpinho, viu? Ó, o que que a gente olha também? Se ficou resíduo, né? Porque esse lote não é o lote de apoio. Olha a escada aqui. Que maravilha. Vou tentar subir depois. E vai até o final, ó. Tá vendo? Entendeu? Que maravilha. Então, a gente já sabe que aqui impermeabilizou também. E agora tá chapiscando. Perfeito. A chance desse... problemas de impermeabilização, ou seja, a infiltração no rodapé são muito pequenas, tá? Da forma como foi realizado aqui, então a chance dele ter isso é muito pequeno. E, olha, o valor, assim, falando em valores, a impermeabilização não chega a 3%, né, do valor da obra. Então, não dá para economizar também nessa etapa, tá? Aqui eu tenho os canteiros fechados, depois a gente vai dar uma olhada pra ver, porque a gente analisa também como que tá? A nossa casinha aqui de materiais, o pessoal guarda material aqui. Que material que a gente guarda? Material caro e material que não pode tomar chuva, né? Cimento, por exemplo, os materiais elétricos, conduítes. Aqui não chegou fio e cabo, mas tem conduíte, tem caixinha, tem tubo, tem peça, enfim. Então, esse tipo de material a gente guarda também, né? Que é como se fosse o almoxarifado. Enfim, então a gente vai visualizando. Então, quando a gente não conhece, a gente vai na tentativa de investigar. E outra coisa, postura. Você é um engenheiro, você é engenheira, né? Você foi contratado pelo cliente para ver se aquilo que está o que está no projeto está sendo executado. Mas não tem projeto. Então, você tem que estar muito ciente das normas de processo construtivo, das normas, verificando ali, né, o ideal
sempre ter um projeto estrutural. O ideal é sempre ter um projeto, né? Mas se não tiver, então sempre ficar atento às normas, né? Lembrar do pré-dimensionamento que a gente estudou na faculdade, do pré-dimensionamento, né? Tamanho mínimo, tamanho máximo, né? As bitolas mais comuns, mais usuais, enfim, né? E deixar claro para o cliente que sem o projeto fica difícil de você analisar se o dimensionamento está correto, mas, né, de acordo com a sua experiência ali, de acordo com o seu conhecimento que você já tem, né, se tá apto para concretagem ou não. E isso aqui que eu fiz é uma coisa que a gente faz, inclusive, quando a gente faz projeto estrutural, tá bom? É obrigação nossa vir aqui, ó, vistoriados da concretagem, tá? Desconfia se você só faz projeto estrutural e não vai na obra, gente. Não tem, né? Não existe isso, tá bom? Enfim, meus queridos, quero saber o que vocês acharam. Se vocês ficaram aqui até o final, contem pra mim, assistir até o final. Comentem aqui a hashtag assistir até o final. E se vocês gostam de conteúdos assim, mais de como se fosse uma aula mesmo, uma prática de obra, certo? Vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês. A gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.